Então, vamos lá. Continuar, né? A gente parou lá na região do joelho, no osso da patela. Então, agora falta a região crural, que é a região da perna, e a região do pé. Então, vamos finalizar, tá bom? Então, aqui a gente já entra aí nos ossos da região da nossa perna. Lembra que o fêmur é a região da coxa. Aí vem o ponto de transição, que é ali o joelho, a patela. E agora a gente tem a região da perna, ou região crural, que ela é dividida aí entre, né, a fíbula e a tíbia. Eu não quero que vocês esqueçam. Então, mais uma vez, na posição anatômica, lembra que a fíbula ela está numa visão lateral, tá? Isso aqui vocês têm que levar para a vida. Então, a fíbula, ela tá numa visão lateral e a tíbia numa visão mais medial. Olha aqui a margem interóssea, olha aqui a membrana. Quem se lembra aí que tipo de articulação é essa que eu falei para vocês? Que é essa membrana interóssea, que a gente tem ela na fíbula e na tíbia, e na una e no rádio. Quem se lembra? Muito bem, é isso mesmo, uma articulação fibrosa do tipo sindesmose. Então, perceba que eu sempre estou buscando algo de aulas anteriores, para vocês entenderem a importância que um assunto vai casando com o outro, tá? Então, na ossificação da perna, a gente tem a tíbia e a fíbula, e são esses ossos que a gente vai entender agora os seus acidentes, tá? Já antecipando para vocês, a tíbia, que é esse osso que está mais medial na posição anatômica, é um osso longo, tá? A característica dele é uma característica de osso que também é mais frequentemente fraturado, né? E é um osso aí onde ocorre principalmente as fraturas que são expostas, tá? Então, falou da perna, lembra que a gente tem a fíbula e a tíbia. A fíbula é um osso bem fininho, tá? Ela compõe aí a articulação do tornozelo, numa visão mais distal, tá? Ela confere um pouco de estabilidade para essa articulação. Só que eu quero que vocês lembrem que a fíbula, ela não tem importância na sustentação do peso do corpo, tá? É a tíbia, a fíbula não. Porém, ela tem sua importância para a inserção de alguns músculos e ela contribui bastante para a realização de enxerto. Então, nessa região da fíbula, a gente consegue tirar alguns tecidos, né? Justamente para fazer enxerto em alguma região que tenha necessidade, tá? Então, essa é uma característica específica da fíbula. Ela não serve para sustentação, porém ela serve para inserção de alguma musculatura e também é utilizada para a realização de enxertos, tá? Então, a fíbula é uma fonte comum de osso para enxerto, né? Já antecipei para vocês. E a remoção de parte dela não afeta a capacidade de ficar em pé, andar, correr e saltar. Justamente porque a contribuição dela na sustentação não existe, tá? É mínima aí. Então, por isso que é um local de osso que eu posso retirar, né? Algumas substâncias justamente para fazer um enxerto em outra região. E isso não vai atrapalhar na função aí do nosso sistema esquelético. O enxerto ósseo, para quem não sabe o que é, ele consiste aí em retirar um pedaço do osso, tá? Do osso da fíbula, junto aí com seu periósteo, a artéria nutrícia, tá? Da parte do corpo, e substitui aí por alguma região de osso que foi perdido no corpo daquela pessoa, só que em outra parte do corpo. Tem certeza aí que a maioria já ouviu que alguém se acidentou e aí traumatizou tanto aquela região que teve que fazer um enxerto. Então, o enxerto é isso, tirar algumas substâncias, tirar um pedaço de um osso e ofertar para o outro. Então, a fíbula, ela tem essa função de ser um osso que os ortopedistas eles utilizam muito para fazer enxerto. Então, aqui está uma visão geral, tá? Tanto da fíbula quanto a tíbia. Aqui a gente tem uma vista anterior, tá? Então, percebam que a tíbia ela é bem maior, bem mais grossa do que a fíbula. A fíbula é bem fininha, tá?
Então, aqui uma visão posterior, lembra que a fíbula está lateral, na posição anatômica, e a tíbia está medial. Então, agora a gente vai estudar igual a gente fez com o fêmur. Sua parte proximal ou superior, o seu corpo, ou a sua parte inferior ou distal, tá? Vamos entender aí quais são os principais acidentes ósseos. Então, aqui na tíbia, eu já adianto para vocês que tem uma estrutura, né, que é o tubérculo de Gerdy. Tubérculo de Gerdy é uma estrutura importante, tá? Para fixação aí de músculos também. A gente tem a região aqui da pata de ganso, que é uma região também bem característica, que é uma região de fixação de 3 músculos importantes da nossa região inferior. E quais são eles? O sartório, o grácil e o sembitendinho. Então, lembra da pata de ganso e lembra do tubérculo de Gerdy. Quando a gente estiver falando lá da miologia, eu vou buscar para vocês essa região da tíbia. Então, pata de ganso, fixação de 3 músculos importantes. E temos aqui o tubérculo de Gerdy, tá? Então, a tíbia, esses são os principais acidentes, tá? Que eu trouxe para vocês. Então, agora vamos localizar aí as estruturas. Aqui uma vista posterior, só para vocês verem que tem a linha do sólio, tá? E tem alguns sulcos que são aí, servem de passagem para tendões, tudo bem? Então, vamos lá para a tíbia numa região proximal. O que a gente tem de importante aqui que eu quero que vocês aprendam? O tubérculo intercondilar lateral e o tubérculo intercondilar medial. Então, se eu tenho lateral, eu vou ter o medial, tudo bem? O côndilo medial, deixa eu pegar aqui uma mais coloridinha. O tubérculo de Gerdy, que eu acabei de falar para vocês, que é a inserção aí do trato iliotibial, que tem algumas musculaturas que vão se fixar nessa região. Então, aqui eu tenho o côndilo também lateral e o côndilo medial. Então, perceba, onde eu tenho o tubérculo lateral, eu vou ter o medial. Onde eu tenho o côndilo lateral, eu vou ter o medial também. Então, se eu tenho 2 côndilos, eu vou ter uma área intercondilar, ou seja, tá entre os 2 côndilos, tá? Então, a tuberosidade da tíbia e a linha oblíqua, tá bom? Isso aqui numa vista anterior. E na vista posterior não muda bastante. Eu vou ter aqui o tubérculo, né, lateral e medial, o côndilo lateral, o côndilo medial. Então, não muda. Então, essas são as estruturas da tíbia proximal. Não é muito, viu, gente? Dá para fixar. Então, se atentem aí. A diáfise da tíbia, né, que é o corpo, a gente tem aí as margens, que é o que o livro traz de importância, que a gente tem que saber. Tem uma margem que é anterior, uma margem que é interóssea e uma margem medial. Então, do corpo, é isso que eu quero que vocês saibam. As margens, tá bom? E distalmente, a gente tem um maléolo que é medial e tem um maléolo lateral. Só que o lateral vai ser lá na fíbula, porque a minha tíbia, ela vai se articular aqui com a fíbula. Ó, ela se encaixa, tá? Então, aqui uma face articular inferior, a tíbia distal quase não tem acidente. Maléolo medial, sulco dos tendões do músculo tibial posterior e flexor longo dos dedos. Vocês estão vendo que vira e mexe eu estou falando de uma estrutura muscular? Porque quando a gente for falar de miologia, só vai dar acidente ósseo, tá? Então, é por isso que eu quero que vocês já fixem. Então, fechei aqui a tíbia com vocês, proximal, corpo e distal. Agora, vamos para a fíbula. Na fíbula, eu tenho aqui na região do colo um sulco, que é a região onde passa o nervo fibular comum, tá? Se é fíbula, o nervo que vai passar é o nervo fibular comum. Então, fíbula está mais lateral. Aqui é uma visão anterior, tá? Eu quero que vocês já tenham pegado isso. Por que é anterior? Olha aqui que a minha tíbia está medial e a minha fíbula está lateral, tá? Então, isso aqui é uma visão anterior. Como eu falei, a fíbula não sustenta o peso, ela não participa. A cabeça, ela é mais arredondada, numa visão mais proximal, tá? O colo tá aqui presente. A gente tem um maléolo lateral. Lembra? Maléolo medial na tíbia e o lateral na fíbula, tá?
O maléolo lateral, ele é bem mais proeminente que o medial, tá? Atenção, característica importante. Maléolo lateral mais proeminente que o medial. Então, bem pouquinho os acidentes aí da fíbula. Aqui uma visão geral dos acidentes que a gente viu. Olha aqui os tubérculos intercondilares, o côndilo lateral, o côndilo medial, a tuberosidade da tíbia, tá? O tubérculo de Gerdy, presente aqui também. O ápice da cabeça da fíbula, a cabeça da fíbula, a margem interóssea que tem aqui a nossa articulação, a face lateral, a margem anterior, a face medial, o corpo da tíbia e aqui os maléolos, medial, lateral. Lembra que o lateral ele é mais protuso. Então, que vista que é essa aqui? A minha fíbula tá lateral e a minha tíbia tá medial. Que vista que é essa? Anterior. Muito bem, tá? Ok. Então, aqui mais uma imagem para vocês estudarem, buscarem os acidentes. E aquilo que eu falei para vocês, olha aqui a sindesmose, que é um tipo de articulação do tipo fibrosa, essa membrana interóssea. Então, é uma articulação tíbio-fibular, tanto proximal quanto distal. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Ok, bem tranquilo, fechamos os ossos aí da perna, né, da região crural. Agora a gente vai estudar os ossos do pé, que é um pouquinho mais complicado, mas não muito. Lembra muito ali dos ossos da mão. Então, essa é uma visão geral da anatomia em relação ao nosso pé. A gente tem uma subdivisão que ela é classificada como anatômica e uma subdivisão que ela é classificada como funcional. Na subdivisão anatômica, a região do nosso pé, ela é dividida em quê? A gente vai ter o antepé, lembra das falanges. Então, a subdivisão do antepé é a falange. O metatarso, o próprio nome diz, são os ossos metatarsais. E o tarso são os ossos tarsais. Então, antepé é a falange, metatarso, o osso metatarso e o tarso, os ossos tarsais. E uma subdivisão funcional, como que ela funciona? Eu tenho o antepé, eu tenho o médio pé e eu tenho o retropé. Então, a região da falange não mudou, falange, né? É o antepé. A região que anatomicamente é o metatarso, funcionalmente ela vira o mediopé. E anatomicamente a região do tarso, ela se chama retropé, tá? Bem tranquilo também. Qual que é a composição? Quantos ossos a gente tem? Os ossos tarsais, eles são 7. Os ossos metatarsais, eles são 5 e as falanges, elas são 14. Vocês precisam saber isso, tá? Isso é importante. Então, 7 ossos tarsais, 5 metatarsais e 14 falanges. Então, agora a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, para vocês verem que aqui no metatarso do pé, a gente também tem osso sesamoide, tá? A região do nosso calcanhar, certo? Então, vamos lá estudar as áreas. Uma visão aqui também geral da divisão, né? Então, a gente tem a região do calcânio, a gente tem a região cuboide, então, calcânio, cuboide, região do nosso talos, navicular, porque parece um navio, e a região cuneiforme, que divide em 3 ossos. Então, essa aqui é a região do meu tarso, são 7 ossos. E quais são eles? O talos, que é esse ossinho aqui maior, que está superiormente ao meu calcânio. Então, 1, 2, calcânio, 3, cuboide, 4, navicular, e o cuneiforme, que são 3, 5, 6, 7. Então, fechei 7 ossos tarsais. O metatarso não muda, é igual ao da mão. A gente tem 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E a falange, né? A gente tem também falange proximal e distal, exceto o dedo 1, que vão ter 2. Os outros dedos a gente tem a medial, é igual funciona na mão também.
O 2, o 3, o 4 e o 5, ele vai ter falange proximal, medial e distal. Proximal, medial e distal. Proximal, medial e distal. Proximal, medial e distal. Então, do segundo ao quinto dedo, eu tenho essas 3 divisões da falange. E no primeiro dedo, eu só tenho o proximal e o distal. Não esqueçam, tá? Do segundo ao quinto, eu tenho as 3 subdivisões. No primeiro, só as 2. Então, pegaram aí a visão geral? Então, eu tenho o talos, o calcânio, o navicular, o cuneiforme, o metatarso e a falange. Então, vamos lá para ver se a gente pegou. Número 1, talos. 2, calcânio. 3. O 3 para mim eu coloquei o cuboide. O 4, navicular. Aí tem o 5, cuboide. 6, cuboide. 7, cuboide. Então, fechamos aqui a primeira região do tarso, tá? No metatarso, eu vou ter metatarso 1, metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4 e metatarso 5. Tudo bem até aqui? E a falange, né? Falange proximal e distal, falange proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal, proximal, média e distal. Do segundo até o quinto, eu tenho as 3, e no primeiro, apenas 2. Esse slide aqui fechou pra gente. Então, o tarso, né, que é o nosso retropé, só reforçando com vocês, é composto aí por 7 ossos. Então, eu tenho o talos, que é esse osso gigante. Eu tenho o calcânio, que vem mais inferior. Eu tenho o cuboide, parece um cubo, navicular, porque parece um navio. E tem os cuneiformes, que são 3. Eu tenho o cuneiforme medial, intermédio e lateral. Então, falou em tarso, lembra desses 7 ossos. Talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiformes. Talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiforme. Talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiformes, tá? Então, essa é a região retropé, a região do nosso tarso. Então, metatarso, né? 1, 2, 3, 4, 5 ossos metatarsais, sendo subdivididos aí também igual na mão, tem a base, o corpo e a cabeça. A base, o corpo e a cabeça, tá? Então, o talo, só a título de curiosidade, ele transfere aí 60% do peso do corpo para o calcânio. Então, o talo está aqui, ele vai transferir aí 60% do nosso peso para essa região aqui do calcânio, tá? Então, a título de curiosidade para vocês. Então, talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiforme. Tá faltando um aqui que tá mais lateral. Talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiformes, tá? Metatarsos, falanges. Bem tranquilo, tá? Então, mais uma imagem para vocês identificarem que tá aqui o calcânio, talos, cuboide, navicular, cuneiforme. Ossos metatarsais, falange. Esses são os ossos do pé. Então, aqui numa vista lateral, a mesma coisa. Talos, calcânio, navicular, a gente consegue visualizar, olha ele aqui. O cuboide a gente não está conseguindo ver e o cuneiforme a gente está conseguindo ver 2, cuneiforme. Metatarsais, falanges. Tranquilo, né? Então, aqui uma visão lateral também e uma vista medial. Medial começa a contar do metatarso 1. Medial porque está mais próximo do eixo do nosso corpo. Do mesmo jeito, a gente consegue ver o talos, o calcânio, o cuboide, o navicular e os cuneiformes, tá? Então, essa é a visualização que eu quero que vocês tenham. Então, aqui uma peça orgânica, talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiformes. Talos, calcânio, cuboide, navicular, cuneiforme. Metatarsais, 1, 2, 3, 4, 5. Falanges, aqui eu tenho distal, proximal, distal, medial, proximal. Distal, medial, proximal, do segundo ao quinto. Tudo bem? Acho que ficou claro para vocês. Uma vista lateral, da mesma forma, olha o tamanhozão do nosso calcânio,
o cuboide, os cuneiformes e o navicular, certo? Então, aqui é a anatomia de superfície, que a gente consegue palpar aí as proeminências dos nossos ossos, né? O maléolo lateral, a gente consegue palpar ele mais lateralmente, o nosso calcânio, tá? Então, são regiões que, quando a gente toca, a gente consegue sentir a presença do osso. Então, finalizamos a osteologia do membro inferior. Como eu trouxe para vocês as principais articulações do superior, eu trouxe aqui também um quadro com as principais do inferior, tá? Então, a articulação, eu vou estar cobrando só as mais básicas, foi aquela que eu trabalhei mais com vocês. Isso aqui é a título de conhecimento, tá? Que eu coloquei essa tabela, então dá uma paradinha na aula, tenha noção só qual que é a articulação e qual que é o tipo. Não precisa se apegar à vascularização, inervação, qual que é a face articular, senão vocês vão surtar. Eu quero o nome da articulação e qual que é o tipo e o movimento. Essas 3 partes é importante que vocês saibam, tá? Então, eu trouxe aqui as principais. Túnel do tarso, né? Assim como a gente tem o túnel do carpo na mão, a gente tem o túnel do tarso no pé. Então, o túnel do tarso é essa localização aqui, esse canalzinho, onde passa aí estruturas que são importantes, como o nosso nervo tibial, a artéria tibial posterior, o tendão tibial posterior. E por que eu quero trazer isso para vocês? Porque dentro da prática da enfermagem, quando você vai fazer um exame físico bem feito, você tem ali a palpação do pulso da artéria tibial posterior. Então, é mais ou menos no meio desse caminho aí, entre o calcânio e o maléolo medial. Então, não se esqueçam, tá? Eu tenho aqui o túnel do carpo, né? Passando nessa região de estruturas vasculares que são importantes. E eu tenho aqui o pulso da artéria tibial posterior, olha ela aqui, ó. Então, quando lá na prática, vocês vão ver que tem algumas patologias aí que a gente tem que fazer a palpação do pulso. Então, é nesse local, não é lateral, é isso que eu quero que vocês peguem. É na região medial, ou seja, no caminho entre o calcânio e o maléolo medial, que eu vejo muito aluno fazendo a palpação da artéria tibial para o lado de fora e tá lá se achando, sentindo o seu próprio pulso do seu dedo, achando que é o pulso ali da artéria tibial. E não é. A artéria tibial posterior, a gente palpa, né, faz a palpação numa vista medial, entre o calcânio e o maléolo medial, tá? Então, só para vocês entenderem aí as principais lesões de membro inferior, aqui a gente tem uma avulsão do tendão na região da bacia, ou seja, ele soltou, olha aqui, ó, como se tivesse rompido, uma avulsão. Então, é comum nessa prática aqui de exercício, pessoas que praticam aí a corrida, né, o salto. Então, tem lesão de avulsão do tendão na região da bacia. A gente também tem uma fratura do colo do fêmur, é bastante comum, principalmente em idoso. A gente tem fratura no corpo também. Aqui uma fratura pélvica, talvez vocês vão ter um pouquinho de dificuldade para poder visualizar, porque não estão acostumados. Mas na prática, quando vocês baterem o olho, vocês já vão ver, conseguir identificar o que é uma fratura. Aqui do colo do fêmur tem um risquinho, não sei se todos conseguem ver. E olha o tanto que é visível no exame de imagem, né? Aqui a gente tem uma fratura intertrocantérica, ou seja, entre o trocânter maior e o menor, tá? Então, a gente consegue visualizar, percebam aqui, ó, que fraturou. Separou, ó, tem um pedaço para cá e outro para lá. Fratura exposta, eu falei para vocês que é mais comum na região da tíbia. Esse aqui é um exemplo, né? Apresentando aí um sangramento externo, olha aqui a fratura, vocês conseguem visualizar também. Certo? Uma fratura mais na diagonal, aqui uma fratura transversa, num corte transversal, fraturou, aqui a gente consegue visualizar também região de fratura. Tíbia e fíbula se fraturaram também, no momento de fazer um movimento de eversão, lembra? Eversão externamente, uma eversão. E numa inversão também pode ocorrer ali uma fratura da fíbula. Se você fizer uma eversão
excessiva do pé, do mesmo jeito a eversão. Então, dependendo do movimento, fratura mesmo, tá? Fratura de calcânio, fratura de talos, fratura de metatarso. Então, a gente tem várias fraturas. Fratura do osso sesamoide. Aqui em preto, ó, olha o ossinho, a gente vê que ele está fraturado nessa região. Aqui é um osso normal, sem fratura, e aqui é um osso fraturado. Então, ocorre também uma fratura de lesão em sesamoide. Ufa! Finalizamos. Então, esse foi o objetivo da aula. Passar para vocês a osteologia do membro inferior, agora é pegar o livro, ó, e meter bronca. Lembra que o slide é só um direcionamento daquilo que vocês precisam buscar, tá? Não quebrem a cabeça com coisa que não vai agregar valor, é aquilo que eu venho conversado com vocês direto, tá? Achei essa frase muito boa para motivar vocês nesse momento difícil que a gente está passando, tá? Então, ó, o que Albert Einstein traz pra gente? Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Então, pessoal, nunca desista do seu objetivo, mesmo que ele pareça impossível, tá? A próxima tentativa, ela pode ser assertiva e ela pode ser vitoriosa. Então, é isso. Muito obrigada. Não esqueça de revisar. Nossa provinha tá vindo aí na próxima semana. Obrigada quem ficou até aqui e um excelente final de semana para todos. Tchau, tchau.